outro ponto que você trouxe aqui foi justamente assim em relação a plano de carreira junto com valorização do funcionário, né? Tu trouxe essa visão de alguns benefícios ali, tu trouxe do SESI ou do Sesc, do Sesc, então. Mas vamos pensar o cara pequeno lá. Imagina o cara pequeno do restaurante, que ele paga o salário ali, o VT... Tá dentro do Simples Nacional. E tá no processo e ele não tem muita obrigação com isso, não sabe o que fazer e ele quer valorizar o funcionário dele. Ele quer valorizar, quer reter as pessoas e tal. Traz um ou dois exemplos simples assim. Eu vou trazer um exemplo mais simples, né? Como a gente tava falando, pô, ele te troca o logo da tua empresa por uma outra empresa para ganhar R$50 a mais? Troca. Então, eu acho que uma das questões... Eu sei que os sindicatos têm uma questão do PLR, né? Que é a distribuição de lucros, que é formada... Mas, assim, se você tiver um indicador de desempenho nesta unidade, né? E aí você vai fazer ele de várias formas. A rampa está com uma boa apresentação, a satisfação do cliente está positiva, o resultado operacional está positivo. E aí você cria quais são os critérios. E premiá-lo, sim, com benefícios em dinheiro, ele fazer parte do resultado... Para as pequenas empresas, foi o que mais deu certo para nós, tá? E claro que tem fatores aleatórios, assim, quanto tempo ele demora para chegar na unidade? 2h30 ou ele demora 40 minutos? Ele demora 30 minutos? Então, tudo isso tem que estar alinhado. Se ele demora 2h30 para ir, 2h30 para voltar, eu te garanto que ele não fica 6 meses nessa unidade operacional, mesmo você bonificando ele com muito dinheiro, porque ele está perdendo 5 horas de vida todos os dias, tá certo? Então, assim, para quem está iniciando, uma coparticipação no resultado é o mais interessante. Pô, eu tenho só 5 restaurantes, 5 unidades operacionais. Pô, se eu estou no varejo, eu dou a caixinha realmente? Os 11% vai para o meu colaborador do serviço? Ou eu estou fazendo um acordo com o sindicato para fazer parte disso? Para essa parte ficar para mim e parte para ele? Né? O pessoal lá do food service, da indústria, que não recebe a caixinha, eles têm uma premiação por bom desempenho? Pô, eles estão te dando um resultado dentro da meta, nada mais justo do que você dividir uma parte disso. Então, assim, e eu não estou falando de montantes de dinheiro enormes, não. Eu estou falando assim, participação. Pessoal, a meta era essa, valores abertos, tá? Isso é uma coisa que a gente coloca em todas as empresas que nós vamos. As pessoas têm que participar dos resultados. É número na mesa. Não tem essa de esconder os resultados, porque eles têm que fazer parte do todo. Então, quando eles veem que o trabalho deles gerou algum resultado financeiro e que isso os beneficiou, e se eles melhorarem mais ainda, isso tem uma escada de remuneração, você pode apostar que isso vai te trazer um resultado financeiro muito melhor, muito melhor. Então, para o pequeno, eu iria assim, eu ainda não tenho capacidade de pagar grandes benefícios. Faz por resultado. Eu te garanto que você vai ter um resultado bem melhor financeiramente. Legal, olha só, né? Uma cultura, então, de transparência, uma cultura de alinhamento mínimo possível, né? Do que a empresa espera, já falar para aquela pessoa desde antes de contratá-lo ali, né? Aqui na minha empresa funciona de tal forma, a gente espera tal coisa, para a pessoa ver se ela se identifica ou não, né? Porque, cara, na realidade eu costumo dizer, na minha visão, né? É uma troca, né? Que tá trocando ali. Você contrata a pessoa e a pessoa tá cedendo o tempo dela e o trabalho, então tem que ser o melhor possível para as duas partes, para quem contrata e para o contratado, né? Então, ser transparente, falar um pouco falar o máximo possível do que tu espera da pessoa e tratar com respeito. E ainda você trouxe esse elemento agora de premiar a pessoa financeiramente pelos seus bons resultados. Então, acho que essa começa a ser um pouco da fórmula de sucesso, ou então para minimizar esse problema, eu acho que passa por isso, né? E dando sequência aqui, há uns meses atrás eu li um artigo no blog ou acho que é no JL Foods, é isso? Isso. Sou um leitor ali do JL Foods e eu li que estava assim, o título era Os Problemas de um Processo de Recrutamento Longo. Exato. E aí eu queria entender a tua visão, assim, porque ao mesmo tempo eu tenho que ser transparente, tenho que mostrar pro candidato ali o que se espera dele, características da vaga, tem que explorar um pouco disso, né? Mas me explica o que é um processo, então, correto e o que é um processo longo. Remete aí, então, para um pouco de explicação para esse ponto. Lógico que eu tenho que manter o sigilo aqui, mas eu vou falar de um case, né? Tá. Nós chegamos numa empresa, nossa, eu estou recrutando muito mal um cliente nosso.
Falei, deixa eu entender o seu processo de recrutamento e seleção. Aí eu fiz uma jornada do colaborador até ele ser admitido. Por isso que eu falo muito do onboarding, né? Sim. Então, assim, no mês de janeiro foi aberta uma vaga. Eles publicaram nas mídias sociais, enfim, abriram ali na agência e tal. E foram captando esses currículos, tá certo? Foram captando, foram fazendo, as agências foram enviando os currículos. Eles foram começar a entrevistar esses profissionais depois de 25 dias. Então, imagina, quando você manda um currículo para uma empresa, você já está criando uma expectativa. Quando eles foram ligar para essas pessoas, imagina, tinha uma pilha assim, de 30 currículos, eu não vou me esquecer. Mais da metade já havia arrumou emprego, claro. Um mês depois, pô. Exato. E lógico que foram os melhores da pilha dos, né? Então, assim, quando chegou, ele fez a entrevista com o analista de RH. Depois foi marcado uma entrevista, depois de 5 dias, com a gerente de RH, que não confia no trabalho da analista de RH. Depois, ele passou por uma nutricionista. Depois passou pelo diretor da nutricionista. Para depois o dono da empresa entrevistar um auxiliar de cozinha de salário de R$ 1.700, onde ele teve que fazer uma prova para saber se ele tinha o mínimo dos conhecimentos de qualidade de manipulação de alimento para poder entrar numa unidade operacional. Traduzindo, é inviável. Essa vaga, e o que acontece? Enquanto essa vaga está aberta, tem alguém que não está na unidade operacional trabalhando. Tem alguém que está fazendo hora extra lá para cobrir essa vaga que ainda não foi premiada, enfim. Ele gera um problema dentro da empresa, esse processo, e aí quando você contrata a pessoa que você fala o salário, que é o piso, que você não está dando nada além daquilo que os outros dão, que seus concorrentes, ele se desinteressa, né? Então você acaba perdendo. Então, a improdutividade no recrutamento e seleção é muito grande. Então, qual que é a nossa recomendação? É que seja feito um trabalho prévio de recrutamento e seleção. E seja justo, e claro e verdadeiro. Estamos captando currículos, não contratando. Você tem um restaurante na Zona Norte de São Paulo? Estamos captando currículos para seleção futura. Não é uma vaga imediata. Por favor, enviar. Então, você faz uma pré-entrevista com o seu analista de recursos humanos, ele aplica um teste comportamental, ele faz uma ficha registro do colaborador e ele cria um banco de dados. Ok? Se você faz um trabalho preventivo, o seu tempo de recrutamento e seleção ele diminui muito. Então, o que demorava 30 dias começa a demorar 10, né? É claro que tem os exames admissionais e um monte de coisa que na cozinha tem uma burocracia maior do que uma recepcionista, por exemplo, tem que fazer alguns exames a mais, né? Por uma questão de manipulação de alimentos. Então, esse processo em si ele já dura quase 10 dias. Só para você fazer um exame admissional e o exame sair e aprovar o seu ASO, enfim, toda aquela burocracia, né, da CLT. Então, se você estender isso com o processo de recrutamento e seleção, demora mais de 1 mês e meio a 2 para essa pessoa ingressar na empresa. Você acha que ele vai ficar esperando sem trabalhar 2 meses? Ele não vai. Então, assim, é preventivo. Você tem que ter captação de currículo prévia, você tem que se entrevistar as pessoas, você tem que ter já um mínimo ali de banco de dados para você trabalhar. Porque se você esperar a pessoa ser demitida para abrir a vaga para repor, seu processo de recrutamento e seleção é ineficiente.